Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, mais um devocional. É o 7º dia do ano, 7 de janeiro de 2024, né? Como que está sendo aí os seus primeiros dias do ano, né? Vamos para mais um devocional. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana e eu estou fazendo esse devocional com base nesse livro Café com Deus Pai. Se você ainda não adquiriu, né, você possa adquirir, se for possível. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E se você ainda não tem condições, continue, acompanhe, né, por aqui, que eu estou lendo e falando, né, o que tá em cada, né, página do livro. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá? Para hoje nós temos pessoas de fé. Tomam decisões baseadas em Deus, não no tamanho das suas adversidades. Forte, né, gente? Isso é uma palavra já para o nosso dia aqui de hoje, né? Vamos lá ler em primeira... O tema de hoje é vencendo gigantes. Vamos ler 1 Samuel 17:45, que diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém? Que é um trecho desse versículo. Falando sobre o gigante, né? E vamos para o texto de hoje, né? Lendo aqui. Na vida, não são poucos os gigantes que se levantam contra nós, mas o fato é que Jesus não nos prometeu ausência de batalhas, mas sim que estaria conosco em todas elas. Como você tem reagido diante dos gigantes que se levantam contra você? Temos a opção de ficar parados, lamentando e murmurando, ou de nos posicionarmos e reagirmos diante das lutas que se levantam. Aprendo muito com Davi. Sua história é incrível. Ele sabia que não estava sozinho e deu um passo de fé em direção ao gigante que estava à sua frente. Ele poderia simplesmente dizer que a batalha não era dele, porque não estava alistado no exército de Israel para lutar, mas resolveu não se esconder. Isso me ensina que pessoas que desejam viver o extraordinário não podem ter medo de gigantes que se levantam, mas sim de enfrentá-los. Muitas vezes perdemos as batalhas antes mesmo de lutar. Esquecemos que temos um Deus que luta por nós, mas que espera que confiamos plenamente nele. Entenda que as suas atitudes definem onde você vai chegar. Davi só venceu porque foi em nome de Deus. Não tente vencer pela força de seu braço, mas sim pela sua confiança no Pai. Quais gigantes têm se levantado em sua vida? Doenças físicas, emocionais, problemas familiares, rejeições? Saiba que para tudo isso há um Deus que não permite que você enfrente essas batalhas sozinhos. Ele é fiel e justo e jamais o abandonará. A partir de hoje, desafio você a olhar para os problemas de forma diferente. Saiba que circunstâncias contrárias são verdadeiros terrenos férteis para o milagre. Amém, irmãos. A palavra de Deus diz que, lá em João 16:33, fala assim: Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. O que Jesus quis dizer falando isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Porque ele nos resgatou. Ele pagou a sua vida
ao favor de nós. Ele enfrentou uma batalha imensa no reino espiritual e físico também para nos resgatar. A sua presença aqui na terra foi por 3 anos, mas foi muito intensa e de total entrega. Ele sabia que iria acontecer tudo isso e mesmo assim resolveu passar por essa prova para nos resgatar, para que hoje nós tenhamos, né, a livre acesso ao Pai, para que nós ficasse livre do pecado, para que nós possamos, né, ter hoje a eternidade e a esperança de que um dia Ele vai nos buscar. E Davi, voltando aqui, lá em 1 Samuel, né, 17, ele vai falar, Davi era apenas um jovem. Davi estava indo ali levar alimentos, porque o seu pai falou, leva lá os alimentos, comida, bebida para os seus irmãos que estavam no exército já tinha dias que eles estavam lá. Então Davi obedeceu seu pai e foi levar o alimento para os seus irmãos que estavam no exército. E chegando ali, ele viu que esse filisteu, que era o gigante, estava enfrentando o exército de Israel. Todos estavam com medo, irmão, porque aquele homem era muito grande. Não é à toa que ele era um gigante. E Davi ficou indignado. Quem é esse filisteu? Esse incircunciso? Ele ficou revoltado por ter xingado o Deus deles, né? E aí falaram assim, você quer ir lá enfrentar? Ainda debocharam um pouco de Davi, por ele ser pequeno naquela época, ele era apenas jovem. Então, a altura dele ainda não era a altura atual para se entrar, né, no exército. Então, a sua roupa, quando ele colocou, foi emprestado, ficou muito grande nele. E por ele também ser magrinho, né, pela idade, ele era só um jovem, a roupa não estava legal para ele enfrentar. O que ele fez? Resolveu tirar tudo e ir com a roupa que ele tava mesmo, simples. E ele só tinha uma funda, gente, que hoje é um estilingue, né? Ele passou ali uma mão na pedra no chão, pegou uma pedra, colocou ali no estilingue, né? E aí pega, né? E puxa e lança. Quem nunca fez isso, né? Jogar, né? E só que antes dele ir enfrentar esse gigante, ele falou que em nome do Senhor dos Exércitos, ele iria a ele. Irmão, não foi Davi, com a força de Davi, que matou aquele gigante. Foi a presença de Deus que matou aquele gigante. Porque uma simples pedra não iria matar o tamanho daquele gigante. Mas a confiança e a certeza de que o Deus do exército ia fazer aquilo, aquela pedra foi lançada, bateu no meio da testa do gigante, ele caiu, morreu e o Davi pegou a espada, no qual ele nem conseguia levantar direito, e tirou a cabeça do gigante. Para quê? Para provar para os filisteus que o Deus do exército estava com eles. O povo de Israel venceu essa luta, mais aquela batalha. E aí, eu pergunto para vocês, qual batalha vocês estão enfrentando? Eu sei que não é fácil enfrentar nenhuma batalha. Mas se nós entramos numa batalha, nós vamos vencer e nós vamos ter vitória. Não há vitória sem guerra, né? No mundo tereis aflições. Então nós estamos aqui, mas Jesus falou que venceu. Então nós vamos vencer também. Irmãos, posso falar por experiência própria, porque Deus, ele é fiel. Ele é fiel para conosco quando nós nos posicionamos ser fiel a Ele. É igual um pai ser fiel ao seu filho. Ele vai fazer de tudo para o filho, se o filho obedecer, se o filho o tratar bem. É assim, é a mesma coisa, são exemplos que Deus dá.
E a gente estava enfrentando aqui em casa umas coisas muito espirituais. O mundo espiritual, ele é muito vivo. Ele ainda é igual ao mundo físico, só que nós não vemos. Algumas pessoas vê, outras não. Mas a gente raramente, quase nunca vê. Então, o inimigo, ele se apresenta de várias formas. Ele se apresentou para mim em sonho e para o meu marido. E eu falei assim, William, isso são afrontas do inimigo, porque quando nós se posicionamos para falar da palavra de Deus, para pregar para outra pessoa, o inferno, ele se levanta com fúria, porque ele não quer abrir mão da pessoa. Porque ele sabe que ele já é um perdedor. Ele sabe que para ele já está perdido, não tem mais salvação para o diabo. Nem para os seus anjos que estão ali mal. Então ele não quer abrir mão daquela pessoa. Porque sabe que existe ainda a salvação, a libertação, a transformação. Então ele vem colocando medo, ameaças. Só que nós estamos aqui pelo nome de Jesus. Lá em Salmos 46, fala sobre isso. E eu falei, Senhor, eu não tenho como lutar sozinha. Porque o mundo espiritual nós não temos acesso. Mas só posso entrar no reino espiritual, Senhor. Só posso lutar contra o mundo espiritual se o Senhor estiver comigo. E lá em Salmos 46, pega ali. Deus me deu essa palavra. Porque eu não tinha como lutar. É muito difícil, a gente pode orar, jejuar. Mas enfrentar o inimigo sem a proteção de Deus, não tem como. E ele falou assim comigo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tá lá em Salmos 46, 11. É bom depois vocês leem, né? Eu vou deixar a referência aí na descrição do vídeo. Ele todo. Irmãos, eu orei 3 dias de madrugada em cima desses salmos. 3 dias. Deus falou pra mim, ora 3 dias. E as pessoas falam orar de madrugada. Gente, orar de madrugada vale muito a pena. É aonde o mundo espiritual está acontecendo. Então, para quem aí é estudioso da Bíblia, vai entender sobre esses horários. Quando Jesus orava no jardim, era 3 horas da manhã, meia-noite, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então, tudo isso faz sentido. Né? E a gente venceu, irmãos, espiritualmente, porque nós estávamos sendo atacados fisicamente. E a partir daí, o Senhor dos exércitos estava conosco aqui, comigo, com a minha casa, com a minha família. E o Deus de Jacó, irmãos, é o Deus de Jacó. Olha a descendência de Israel. Ele nos livrou. Então, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Então, não temos que temer tanta coisa. Tem pessoas que estão com diagnóstico de doença, achando que vai morrer de câncer, de algo desse tipo. Mas aí você coloca sua fé em ação. Se for para Deus curar, Deus vai curar. Se não for para ser curado hoje, mas que seja para libertação, para transformação, para salvar outra vida. Às vezes é o seu tempo aqui na Terra, já está determinado. Nós temos um tempo determinado aqui na Terra. Nós temos um tempo determinado para viver, para crescer, para frutificar, para falar da palavra. Às vezes Deus não vai curar uma pessoa hoje, mas através da vida dela vai curar outras. Nós viemos com um propósito. Quando você reconhece esse propósito, você não se frustra. Você enfrenta as coisas com mais fé, com um olhar diferente, né? A gente não fica choramingando, nem reclamando, né? Porque quando nós reclamamos, nós atraímos coisas ruins para a nossa vida. Então, eu venho dizer, né? Nesse dia 7, né? A gente enfrenta tanta coisa, né? São muitos desafios, porém nós temos a certeza que Deus vai fazer algo para nós. Eu tenho certeza. Ele fez na minha vida. Irmãos, eu não tinha casa para morar. Foi muito difícil. Eu não sabia o que fazer. Foi uma situação muito complicada que aconteceu na minha vida. Eu fiquei 9 dias, irmão, 9 dias
só agradecendo a Deus. Eu só falava, Senhor, obrigada por esse dia. Eu não tinha ânimo nem para orar. Ao invés de reclamar, eu agradeci. Eu não sei nem de onde eu tirei força para agradecer. E durante aqueles 9 dias, agradecendo a Deus, Deus fez milagres que nem eu esperava. Deus me deu essa casa, um terreno enorme, coisa que eu queria só uma casa, irmão, para morar. E Ele me deu muitas coisas de lá para cá. Então, quando nós reclamamos, nós retardamos a nossa bênção. E quando nós confiamos, nós temos a certeza de que Deus vai fazer algo por nós. Se a gente já começar agradecendo por tudo que Ele já tem feito. E olha que eu não tinha nada, eu estava agradecendo pelo nada. Eu estava agradecendo, na verdade, pela vida. Pelo dia que Ele tinha me dado. Só. E as demais coisas, Ele me acrescentou. Ele foi me acrescentando. Então, às vezes nós queremos tanto, mas é o simples que aonde Deus atua. Irmãos, é forte, né? Eu vou deixar aqui para vocês. Curta esse vídeo, por favor. Comente, compartilhe, tá? E a partir de hoje eu vou te desafiar. Você a olhar para os problemas de forma diferente. Saiba que circunstâncias contrárias são verdadeiros terrenos férteis para um milagre. Isso daqui é uma palavra muito forte. E realmente, quanto mais situações ao contrário, mais se chegamos a Deus, porque parece que nós se chegamos a Deus mais na dor, e não é isso que Ele quer. Ele quer que você se achegue mesmo num tempo bom ou num tempo ruim, mas circunstâncias ao contrárias é onde nós temos mais fé, onde oramos mais, buscamos mais, ajoelhamos mais para orar a Deus e agradecemos até mais por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele há de fazer. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amém? Amém.